Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se você está assistindo a essa aula aqui, alguma coisa aconteceu de imprevisto e você não pode comparecer à aula, tá bom? Sendo assim, estou gravando ela para você não ficar por fora, beleza? Então vamos lá para o conteúdo. Então, pessoal, vou falar para vocês, tá, agora sobre a função modular. Ela é essencial em algumas coisas, algumas operações que nós fazemos do nosso dia a dia, tá bom? E aí eu vou falar para vocês, dando uma explanação rapidinha, porque vocês já viram ela lá no ensino médio, tá? O fundamental, não estou lembrado agora. Mas você já tem pelo menos um conhecimento básico. Então eu vou falar, relembrar vocês sobre a função modular, sobre a equação modular, tá certo? E aí para dar continuidade ao nosso contexto. Vamos lá. Então nessa aula, vou falar sobre módulo, valor absoluto, função modular e equação modular. A ideia de módulo valor absoluto, porque é o básico, é o que a gente precisa para entender os outros dois. Tá bom? A gente já sabe o que é função, e eu já expliquei anteriormente a ideia de equações. Tá bom? Tanto a ideia de equações quanto inequações. Mas já já a gente vai rever essa partezinha aí, beleza? Então, ó, vamos lá. O princípio da aula de hoje, falar de módulo, função modular e equação modular. Sendo assim, ó, o que é um módulo? Um módulo também é conhecido como valor absoluto. Simplesmente é quando você mede a distância até a origem, de onde você está até a origem. Antes de mais nada, para que iria servir a ideia de módulo? Um monte de situações do nosso dia a dia, pessoal, não admite, por exemplo, que a gente faça valor negativo. Exemplo de você está caminhando, de repente você caminhar para trás. Você vai dizer que deu menos 40 passos? Não. Você calcula o quê? A quantidade de passos. Se você está fazendo um dado estatístico sobre uma população, a população uma hora pode crescer, uma hora pode diminuir. A pergunta se ela diminuir, você vai dizer, ó, hoje a gente tem como referencial, tá? Menos 1 milhão de habitantes? Não, nós perdemos, tá? A quantidade continua a ser o quê? Um valor positivo. Mas você dá encaminhamento da ideia de positivo e negativo só para dizer para que lado você vai. Perdemos 1 milhão de habitantes, ó, 1 milhão. Você não perdeu menos 1 milhão, você perdeu 1 milhão, a quantidade que é o quê? Positiva. Dizer que perdeu ou que ganhou só significa a tendência, para que lado você encaminha as suas soluções. Então é essa a ideia do módulo, tá bom? Deixar valores sempre positivos, porque no nosso dia a dia nem sempre você pode trabalhar com valor negativo. Tá? E aí eu tenho algumas situações, tá? De como usar o módulo, como eu já disse a vocês, ó, na ideia, calcular a distância ou medidas não negativas. Outra medida não negativa, tá? Lá na física, é força. Rapaz, ali teve uma pancada de menos 30. Uma pancada de menos. Pancada é pancada, você tá indicando força, tá? Não importa a direção. Ser uma força para mais ou para menos, só quer dizer se ela vai para a direita ou para cima, no caso natural, que eu falei já para vocês. Tá? Quando eu estava falando essa ideia de positivo e negativo. Quando você lança um foguete, qual é o sentido positivo? É o de subida, não é verdade? Porque é natural que o foguete suba. Se ele começar a descer, corre. Porque o negócio deu ruim. Aí você pega a referencial, beleza. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Aí um paraquedista, quando ele pula, qual é o referencial de positivo dele? Para baixo, porque é natural ele ir para onde? Baixo. Então aquele é o sentido positivo. Se ele for no sentido negativo, ou seja, começar a subir, duas coisas. Ou ele ganhou superpoder, certo? Ou a gravidade do planeta foi para o espaço, agora ele está voando. E aí deu ruim. Tá certo? Outra coisa que você usa, por exemplo, em programação. Algumas pessoas, quando estão programando, não existe valor negativo. Tá? A ideia de valor negativo. Você pode direcionar para que lado ele vai. E aí você utiliza isso no sentido de programação. Tá? Outra, ciência da computação. Também usa. Ah, professor, mas o senhor só está falando de programação? Sim, coisas que a gente usa no celular, tá certo? O celular, às vezes, ele não admite valor negativo. Então, no cantinho da tua tela aí, está o 00.
para baixo e para cima é sempre valor positivo. Então, quando você arrasta para a direita e para a esquerda, ele faz como referência, ó, daqui para cá, ele andou tanto, mas no sentido para a esquerda ou para a direita. Quando você está andando de novo, não existe valor o quê? Negativo. Tá certo? Existe direita e esquerda, mas não existe distância o quê? Negativa. E ciências da computação, por exemplo, faz isso, reconhecimento facial. Ele pega sempre um direcional, certo? Tomando, digamos que do seu nariz para baixo seria, abre aspas, negativo, mas ele não faz isso. Ele pega, ó, a distância daqui para cá fica em vermelho, daqui para cá fica em azul. É isso. Ou então, ó, na ideia de engenharia. De novo, como eu falei para você, comprimento, área. Digamos que você ganhou um terreno. Vai medir, o terreno está com área menor. Você não diz, ó, ai, meu terreno tem menos 40. Não, eu perdi área. Perdi significa que eu tirei uma parte. Para tirar uma parte, eu tenho que ter um valor o quê? Concreto, positivo. Beleza? Então, com base em módulo, tá bom? A gente teria ó, a ideia de que, na construção matemática, o módulo se descreve do modo que está aí, ou seja, o módulo é o valor absoluto de um número x, que é indicado por módulo de x, tá vendo? Dentro dessas barrinhas, como eu disse para você, é um valor positivo. Como é que eu vou pegar um valor sempre positivo? Aí ele divide, ó. Ele vai pegar o mesmo valor se ele é positivo, ou no mínimo zero, e se for negativo, ó, se eu pegar o x ó, menor do que zero, se eu pegar os valores menores do que zero, o que é que eu faço? A única coisa em operação matemática que transformaria um número negativo em positivo seria acrescentar um menos nele. E aí você acrescenta, ó, por isso está o menos x. Tá? E o discricionário está aqui embaixo. Você pega o próprio número, se ele é o quê? Positivo ou zero, e acrescenta o menos, se ele for o quê? Negativo. E eu dou alguns exemplos aqui. Ó. Valor de x, ó, quando é positivo. De 2 é 2. De 1 dividido por 2 é 1 dividido por 2. E de 15 é o próprio 15. Certo? É o valor positivo. E se for negativo? Ó, quem é o módulo de menos 2? Na ideia que tem aqui, toda vez que eu pegar um valor negativo, eu acrescento menos nele. Menos com menos dá mais. E vira 2. E se eu pegasse o menos 20? De novo, a ideia do módulo é trabalhar com valor positivo. Então você acrescenta ó, o menos na frente. Menos com menos dá mais. Ficaria um valor positivo. Beleza? E daí, ó, você tem nas representações que você quer, na ideia de inequações, tá? Se você vai pegar, por exemplo, um valor, ó, um módulo de x menor do que a, lembrando, se módulo é sempre um valor positivo, esse a aqui não tem como ser negativo, tá bom? Não tem como. Se você está pegando os números que estão nesse a aqui, tá? O valor é positivo. Vamos pegar como referência, eu vou fazer um esboçozinho aqui para a gente entender, tá bom? Vamos lá. Vamos não, vamos. Cadê? Bota o plural, professor. Vamos lá. Como eu tenho como referência para entender aqui de modo, imagina o seguinte, ó. Digamos que aqui seja um espelho. Bom, aqui é um espelho. Feio pra caramba, mas é um espelho. Você está aqui na frente. Ó. Isso aqui é você. Tá? Perdoe. Se é essa pessoa, ou, tá bom? Se quiser também, a gente faz aqui, ó. Um segundo espelho. Pronto. Vamos lá diferenciar. Madeixas grandes. Aí não tem como desenhar todo mundo, não. Tem gente que gosta de cabelo grande, cabelo pequeno, tá? Não tem como não. Tem gente que gosta de usar saia, tem gente que não gosta, e por aí vai. Como é uma medida positiva, tá? Eu estou perguntando lá, no meu exemplo, ó. Eu tenho um valor positivo que é menor do que um certo número A. Esse valor aqui seria como você olhar para o espelho. Vamos fazer a seguinte referência, pessoal. Ó, a distância que vocês têm para o espelho, tá bom? A distância de vocês para o espelho é uma medida A.
tá? A distância que vocês têm para o espelho é uma medida A. Então, beleza, tá aqui, ó. A medida A. Só que, quando você olha a sua imagem no espelho, tá? Você vê o quê? O reflexo. E se você imaginar o teu reflexo, ele tem a mesma distância. O A, ou seja, o teu reflexo aqui, tem a mesma distância. E o que é que isso seria relevante para eu entender? Professor, o que é que isso é relevante para entender essa ideia de módulo ali que o senhor escreveu? Ó, seria o seguinte: como eu tenho a mesma distância, só que no sentido contrário, do espelho para onde eu estou, o valor pode ser positivo. Então, do espelho para o outro lado, tá bom? A medida até chegar nesse pontinho aqui, ó, esse A é esse pontinho aqui, ó. Aqui é o A, aqui seria A, no sentido de distância, tá bom? Deixa eu dar uma apagada aqui, tá certo? Então, você tem uma distância que é A. Beleza. Só que se você está do lado positivo, o seu reflexo está do lado o quê? Negativo. E aí vocês concordam comigo o seguinte: se a distância que você vai tendo para o espelho, tá aqui, ó. Eu não sei que distância é essa. É x. Para esse lado de cá, também haveria uma distância, que é x também, ó. Tá bom? Nossas medidas aqui são o quê? São medidas de x. Só que um lado você tem um valor positivo, do outro você tem um valor o quê? Negativo. Então concorde comigo, ó, que se a sua distância para o espelho se fosse 1 metro, até o seu reflexo seria de quantos metros? 2. Sendo assim, todo o valor que estaria, ó, entre você e o seu reflexo, tá, teria uma distância o dobro da que você tem. Se você olhar para cá, sim, mas isso o que é que tem a ver para cá? Ó, então a distância, tá, até o espelho é menor do que o quê? Seria, digamos, eu peguei a distância como sendo 1 metro. Então, a distância de qualquer coisa entre você e o espelho, você é A, tá? 1 metro de distância. E o espelho aqui seria menor do que 1 metro, concorda? E ao mesmo tempo, ó, a distância entre o espelho e o teu reflexo iria até quanto? -1, porque ele pega no sentido o quê? Negativo. Por isso que o módulo que está aqui em cima, ó, ele fica entre esses valores. Professor, e se eu mudasse a direção? E se eu pegasse aqui, ó, as distâncias que são maiores? Ó, agora, ao invés de eu pegar aquilo que está na frente, tá? Vou mudar aqui. Vou botar, sei lá, um verde. Eu agora não quero pegar a distância de você para o seu, ó, para o espelho. Eu vou pegar a distância das coisas que estão atrás de você. Então tá aqui, ó. Tudo que está descrito de verde está atrás de você. Então, digamos agora que a distância, eu vou trocar A, tá? Ó, o A é sua distância. Você agora está pegando os valores atrás de você, ó. Então você tem esse valor para cá. Só que o teu reflexo também vai ter coisas o quê? Para lá e no sentido de referência também com a mesma distância. Não importa para que lado você vá. O sentido é sempre de mesma distância. Sendo assim agora, ó, se você for fazer referência às coisas que estão atrás de você, então a distância que você tem das coisas que estão atrás de você é maior do que a sua distância para o espelho. Da mesma forma, se você olhar para o seu reflexo, as coisas que lá estão, tá? Ó, para cá, como é negativo, positivo eu vou crescendo, ó, vou crescendo. Então os valores de x vão crescendo, são maiores. Como eu peguei para o outro lado, o lado do reflexo do espelho,
Para a esquerda, eu vou o quê? Diminuindo. Então, os valores de x vão ser menores do que quem? Do que esse númerozinho que está aqui, ó, na referência negativa. Então, referência de menos a. Então, quando você pega valores, ó, de módulo de x maiores do que a, você está pegando o que está com você e o que está pegando depois do espelho. Então, é uma junção de duas coisas. É a junção do que você tem de positivo unido com a junção que a gente tem de quê? De negativo. Não importa para onde você vá. Tá certo? Como é que a gente faz o esboço dessas coisas para deixar claro lá? Olha lá, eu deixo aqui, ó. A função com módulo de x menor do que a, o espelho está no meio do caminho. A distância do espelho para você é a mesma distância do espelho para o reflexo. Você está na parte positiva, teu reflexo está na parte negativa. E a função, ó, tá? De módulo de x maior do que a, o espelho está no meio do caminho. Você está vendo coisas que estão com uma distância maior do que você para o espelho. Então, estou vendo para cá. A mesma coisa aconteceria com a distância que você estaria vendo do seu reflexo para o espelho. As distâncias são o quê? São maiores. Por isso que o módulo está isso aqui, ó, e pega as duas partes. Tá? Essa é a parte básica do que é módulo. E aí a gente vem então para quê? Função modular. E o que é que a função modular vai fazer? Vai dizer a mesma coisa, só que agora aplicando a ideia de quê? De funções. Vai relacionar qualquer número com um valor que vai ser sempre o quê? Ser sempre positivo. Essa é a função modular. Então perceba, ó, que a definição de módulo basicamente é a mesma coisa da definição de função modular. Tá bom? Basicamente é a mesma coisa. Beleza? Daí, ó, eu posso mostrar alguns exemplos. Ó. Se eu pegar a função f de x igual a módulo de 2 menos x menos 2, como é que seria essa função aí? Tá? Como é que eu iria saber quais os resultados que eu vou obter? Aí, de novo, é só fazer associação com o que está descrito. Dentro de módulo, as coisas ficam sempre o quê? Ó? Na função de módulo, sempre o quê? Positivas, independente. Você mantém o padrão quando você pega valores positivos e coloca menos quando pega valores o quê? Negativos. Então, vou olhar para a ideia do módulo que tem aqui dentro. Ó. Então, dentro desse módulo, há valores que são o quê? Positivos. Como é que eu deixo ele? Pega o mesmo valor que lá está, maior ou igual do que zero. Então, ó, se eu mudar o x de lado, eu mudo o sinal dele, está aqui, ó. E na ideia matemática, a gente sempre deixa o valor de x à esquerda e o número à direita. Só que quando eu trocar ó, x e esse valorzinho aqui de posição, eu troco. Ó. Se você olhar, mudar certa posição do espelho que você está se olhando, você não muda o seu reflexo. Só muda o que? A relação que você tinha. Tá bom? Então, mudei a direção, o 2 continua a ser maior do que x, tá vendo? Então, para a parte positiva, x menor ou igual do que 2. Beleza. E na hora que eu jogar aqui dentro, de novo, para pegar valor positivo, eu mantenho a operação do jeito que ela está. Está aqui, ó. 2 menos x, tá vendo? Menos 2, só fiz tirar do módulo. E aí, quando eu fizer 2 menos 2 dá zero, sobra só o menos x. Isso aqui só acontece, olha na expressão de cima, quando x é menor ou igual do que 2. E para outra parte, agora eu vou pegar o valor o quê? Negativo. Então, o número que está aqui dentro é um número o quê? Negativo. E aí eu faço, ó, quando o x muda de local, ele muda de sinal. Então, 2 continua a ser menor do que x. Na ideia matemática, escreve direita e esquerda. Observe agora que x é maior do que 2. Na conta anterior, x era menor. Agora ele é maior. Aí na conta do módulo, professor, ó, quando a gente passa o módulo, se ele é negativo, eu acrescento o sinal de quem? De menos. Aí tá lá, quando eu acrescentar o sinal de menos, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, e o menos 2 que está lá fora. Fica o x, menos 2 com menos 2, menos 4. Isso aqui só vale quando o x é maior do que 2. Quando eu junto essas duas contas, olha o que acontece. Ó. A minha função, tá? Ou a função que eu procurava, era essa. Ó. Vai dar menos x toda vez que eu pegar um valor menor do que 2,
E vai me dar como resultado x menos 4 toda vez que o valor é maior do que 2. Professor, como é que eu iria ver isso? Será que daria? Quando eu não consigo entender essa conta aqui, ó, facinho, eu faço o quê? O gráfico. Olha o gráfico como é que ficaria, ó. Fica aqui. Aí você, por um instante, pode se dizer, professor, mas o senhor acabou de dizer para gente que quando tem módulo, o número lá nunca é negativo. É realmente. Mas eu estou vendo aqui, professor, no gráfico, ó, que tem uma parte negativa aqui embaixo. Ó. Por quê? Tá vendo esse menos 2 que está aqui? Ó? Ele está fora do módulo. Então, vou pegar um número positivo, tá bom? E depois subtrair de 2. Por exemplo, se eu pegar x igual a 2, 2 menos 2, 0. Aí 0 é sempre positivo. Quanto é 0 menos 2? Dá menos 2. É esse valorzinho que está aqui embaixo. Ó. Tá? Esse valor que está bem aqui, ó, onde a luva está passando. Se eu pegasse o x igual a 1, por exemplo, 2 menos 1 dá 1. O módulo de 1 é sempre 1. Quanto é 1 menos 2? Menos 1. Olha no gráfico, ó. Quando o x é 1, o resultado da função é menos 1. Está aqui, ó. E se pegasse o x igual a 3, professor? Ó, beleza. 2 menos 3 dá menos 1. Só que dentro de módulo, menos 1, tá bom? Fica o quê? Fica o número 1. E aí, quando ele fica o número 1 aqui, tá beleza? Aí, quanto é 1 menos 2? Menos 1, tá aqui, ó. Quando o x é 3, a resposta é menos 1. Será que eu iria ver esse mesmo resultado aqui? Quando eu coloquei ó, o 2, estou colocando o 2 aqui, ó. Tá bom? O resultado da conta deu o quê? 0. 0 não, deu menos 2, ó. Quando eu coloquei o 2, ó. 2 menos 2, 0. Para cá, menos 2, ó. Quando eu pegar x igual a 2, o resultado dá menos 2, ó. Quando eu peguei 1, 1 ainda é menor do que 2. Quanto é? Ó, peguei 1. Então, aqui a minha resposta daria menos 1. Foi a mesma coisa que eu vi aqui, ó. Quando o x é 1, o y é menos 1. Aí eu peguei o 3, ó. O 3 é maior do que 2, então a conta seria essa de baixo. Quanto é 3 menos 4? Menos 1. Ora, menos 1 seria a resposta quando o x é 3. A resposta é quanto? Menos 1 está aqui, ó. Quando eu fizer as contas. Tá vendo? Então, o gráfico ajuda a visualizar uma expressão que está resumida. Olha um outro exemplo para isso aí. Pega agora uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau que a gente já viu, tá? A gente tem que ter cuidado que em uma função de segundo grau, eu posso ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma. Por que as raízes são importantes? Assim como verificar o valor de A para saber se eu tenho concavidade para cima ou para baixo, porque com isso eu posso determinar se eu estou trabalhando com valores positivos ou negativos. Tá? Então, eu vou partir desse princípio. Já que eu tenho uma função do segundo grau dentro do módulo, eu vou verificar. Será que ela tem raízes? Eu vou pegar a função mais simples. Será que tem valores que zeram a minha conta? Aí vamos lá. Ah, sim. Tá? Como é que eu iria verificar? Usa a fórmula de Bhaskara. Tá aqui, ó. Usei a fórmula de Bhaskara. E consegui determinar o seguinte, ó. Pela fórmula de Bhaskara, eu tenho, ó, uma primeira raiz que é 1 e uma segunda raiz que é 7. Se eu tenho esses valores, significa que a minha função de segundo grau, que está dentro do módulo, ela zera em duas contas, tá? Em dois valores. Então, teria zero. Beleza, até aí não há problema. O detalhe é, de novo, uma função de segundo grau. Como é que a gente descreve essa na hora de fazer? Para tentar entender quais são as respostas, a gente faz o quê? O gráfico. Como é que a gente faz o gráfico? Seguindo, ó, além de verificar se ela tem raízes, qual é a sua concavidade? Está aqui, o meu valor de A, que multiplica x ao quadrado, é 1, que é positivo. Aí lembre-se da aula passada. Se eu tenho duas raízes, tá bom? Se eu tenho duas raízes e eu tenho um gráfico de concavidade para cima, olha o desenho dele aqui, ó. Vai existir um determinado momento em que os meus resultados são valores o quê? Negativos.
Aí você, de novo, pode pensar, ih, professor, mas resultado negativo eu não posso ter, porque é uma função o quê? Modular. Tá lá, tá? Eu não posso ter valores negativos de um conjunto de números que está dentro do módulo. Se eu não posso ter isso, o que é que eu faço? É o seguinte, é só lembrar. Eu vou jogar os valores dentro de módulo, porque ele vai transformar todo mundo em positivo. Então, observe, ó, o que está aqui acima do x, tá? O que está acima do valor de x, eu já sei que são valores positivos. Não vai mudar nada. Mas os valores que estão abaixo de x são números negativos. Dentro de módulo vai ficar sendo o quê? Positivo. Aí olha o que é que vai acontecer. O que era menos 1 vira 1. O que era menos 2 vira 2. O que era menos 3 vira 3. Então, o desenho que eu iria estar vendo aqui, ó, dessa partezinha aqui de baixo, ele vai ser construído aonde? Aqui em cima. De novo, ó, olhar em módulo é olhar em um espelho. Quando você olha no espelho, você iria só ver o quê? A imagem contrária. Então, o contrário de negativo é positivo. Olha o que acontece, ó. Você iria estar vendo esse desenho destacado aqui de verde. Tá certo? Essa curva em vermelho que aqui está é a curva, é a parte negativa da função de segundo grau. Só que quando eu coloquei ela dentro de módulo, ficou essa parte o quê? Positiva que aqui está, que está desenhada de verde. Então, função modular é basicamente isso. É só enxergar onde é que eu assumo valor positivo e onde é que eu assumo valor negativo. E por fim, a gente tem a ideia de equação modular, que eu já falei, tá? Quando eu falei de módulo, mostrei intervalos. Quando eu falei de função modular, tecnicamente a gente tem que usar a ideia de equação modular. O que é uma equação? Eu já disse para vocês. Toda vez que eu pego uma expressão matemática e igualo ela a algum resultado ou alguma outra expressão, você está trabalhando com equações. Tá? É simplesmente isso. Equação modular é quando você pega, tá? Ou uma equação é quando você pega uma expressão e iguala ela a algum valor. Igualar. Então, pega aqui, ó. Então, equação modular é quando eu pego uma expressão de módulo e igualo ela a um resultado. E então, aqui, por exemplo, módulo de 3 vezes x menos 1 igual a 2. Dentro de módulo, eu posso ter valores que são o quê? Positivos ou valores que são o quê? Negativos. Então, tanto pode acontecer que 3 vezes x menos 1 seja o próprio número 2, está aqui, ó, 3 vezes x menos 1 é igual ao próprio número 2, e aí você faz uma continha aqui fácil e descobre que o x, para dar esse resultado, tem que ser igual a 1. Ou então, o valor que está lá dentro de módulo, se ele deu positivo, é porque lá dentro pode ter dado o mesmo número, só que negativo. Então, 3 vezes x menos 1 daria quanto? Menos 2. E aí você realiza essa operação e descobre que aqui, para que ele desse o número negativo, o valor de x seria igual a menos 1/3. Então, quem são as soluções? Ou seja, os valores que eu colocaria em x aí, para o meu resultado ser 2. É x igual a 1 e x igual a menos 1/3. Eu posso igualar, de novo, duas funções modulares. Isso não tira a ideia de que eu posso ter o quê? Valores positivos e negativos. Se eles são positivos, então o que está lá dentro, 2 vezes x menos 1, tem que ser exatamente igual à outra expressão, x mais 3. Então, o que está lá dentro é igualado. Beleza. E aí você calcularia, iria ver que o x é igual a 4. Só que a outra opção é o quê? Um ser igual ao negativo do outro. Então eu posso dizer, por exemplo, que 2 vezes x menos 1 é igual a menos 3 vezes x. 3 mais x mais 3. Tá? Ou então dizer que x mais 3 seria igual a menos 2 vezes x menos 1, tanto faz. E aí vocês fazem as contas e conseguem determinar aí que o valor de x seria igual a menos 2/3. Tá bom? E aí eu tenho duas respostas. Para que isso aqui me dê o mesmo resultado, eu boto x igual a 4. Ó, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. 4 mais 3, 7. Positivos 2, 7 é igual a 7. Se eu colocar o menos 2/3, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, menos 2/3.
2 vezes menos 2 dá menos 4. Aí ficaria menos 4 dividido por 3. Tá bom? Então, menos 4 dividido por 3. Quando você tirar o mínimo, dá menos 7 terços. É o valor que eu vou aplicar dentro de um módulo. Menos 2 terços aqui, ó, mais 3. Eu tiro o mínimo, ficaria menos 2 mais 9 dividido por 3. 9 menos 2, 7. 7 dividido por 3. Então, em um módulo eu coloco o valor negativo e no outro o valor positivo. Só que, dentro de um módulo, os números sempre ficam o quê? Positivos. Sendo assim, ficaria 7 terços dos dois lados, igualdade encontrada de novo. Tá? Eu não vou colocar inequação, porque qual seria a diferença entre a equação e inequação? Equação é quando a gente usa igualdade, inequação é quando a gente usa qualquer outro símbolo, ou seja, menor, maior, menor igual, maior igual, diferente. Onde foi que a gente usou isso? Olha lá no início, quando eu medi a distância de você para o espelho, aquilo é uma inequação. O que eu estou vendo à minha frente, o que eu estou vendo atrás de mim. Certo? Aquilo é inequação. Tá beleza? Então, ó, os gráficos, na hora que a gente fosse ver, tá, de construção, em uma equação modular, em uma função modular, os resultados dentro de módulo tem que ser sempre valores o quê? Positivos. Aí tá. Tá bom? A função módulo de x e módulo de x menos 2. O comportamento é o mesmo. É só olhar como é que vai me dando os resultados. Quando o x, ó, quando eu pegar x igual a 2, 2 menos 2, 0. Tá aqui, ó. E depois, à medida que eu vou colocando valores, se eu colocar 1 menos 2 dá menos 1. Se eu colocar 0, 0 menos 2 dá menos 2. Começa a ter valores negativos para a esquerda, só que dentro de módulo todo mundo fica o quê? Positivo. Por isso que está aqui, ó. E pegar valor maior do que 2 subtrair dele também me dá valores o quê? Positivos. Voltemos para mim. Sendo assim, dá uma praticada, tá, pessoal? Dá uma praticada aí. É tranquilo, tá? Isso aí é mais no sentido de orientação. Vocês podem utilizar isso em situações, como eu já disse, você vai medir uma população, medir uma distância, tá? Não é obrigado você dominar a ideia de módulo, não é obrigado. Mas compreender, módulo só me diz que os valores lá dentro vão ficar sendo positivos. Onde é que eu uso isso? Para caminhar, para medir a força que eu fiz, exercício sobre alguma coisa, o quanto um vidro aguenta de pressão, enquanto uma madeira aguenta de pressão, tá? O quanto a distância eu percorri, tá? A área que eu perdi no meu terreno. Então, tudo isso são medidas o quê? Positivas. Tá beleza? Sendo assim, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!